Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família, eu sou uma guerreira que venceu a luta contra o narcisismo. E eu criei esse canal para trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. E uma das situações mais complicadas quando você está lidando com pessoas narcisistas é falar com outras pessoas quem são essas pessoas narcisistas, falar sobre o narcisismo. Porque você não só não é ouvido, como você também não é entendido. As pessoas elas têm uma ideia totalmente distorcida do que o narcisismo seja. E muitas vezes você vai falar sobre a realidade que você vive e as pessoas acabam pensando que é você o problema. Você é o causador de todo o caos, de todo o estresse que existe na sua vida. Quando você está lidando com uma pessoa narcisista, você não está lidando com uma pessoa adulta, mesmo que essa pessoa narcisista seja adulta. A pessoa narcisista, ela tem um corpo de adulto, mas ali dentro existe uma criança ferida, uma criança quebrada, uma criança traumatizada, uma criança perversa, uma criança sádica. Elas são apenas crianças malvadas, independente da idade. Pessoas narcisistas, elas são crianças predadoras. E elas caçam pessoas adultas como nós para se relacionar. E quando nós atraímos uma pessoa narcisista, não quer dizer que ela esteja apaixonada por nós, que ela esteja interessada, sinta uma conexão. Uma das razões pela qual nós nos sentimos atraídas pelas pessoas narcisistas e pessoas narcisistas por nós, tanto nós gostamos dessa criança ferida que está ali na pessoa narcisista, como ela também vê isso na gente. Isso foi a realidade que nós aprendemos na infância e foi a forma que a gente encontrou, que a gente aprendeu sobre o que é amor, sobre o que é se relacionar com o outro. Então, uma das razões pela qual a pessoa narcisista se atrai por você é por causa dessa criança ferida que está aí dentro operando através de você em uma pessoa adulta. Uma das razões pela qual a pessoa narcisista se atrai por você é porque ela se sente atraída pela sua criança ferida. Mesmo você sendo adulto, você está operando dentro de um trauma. Então, é uma criança ferida aí dentro de você operando em sua forma adulta. Quando pessoas narcisistas te bombardeiam de amor, elas sabem que você é ferido, traumatizado. Você pode não lembrar, mas você já falou para a pessoa narcisista anteriormente que o seu ex ou a sua ex era abusiva. Porque você pode não lembrar, mas você em algum momento, antes de você se envolver completamente com a pessoa narcisista, você disse para ela que o seu passado, sua família era tóxica, seus relacionamentos anteriores eram abusivos, que o seu ex ou a sua ex era uma pessoa louca. Você mesmo diz ao predador narcisista que você precisa de cura. E através dessas nossas fraquezas que a gente conta para essas pessoas narcisistas, elas nos manipulam. Elas usam isso para nos traumatizar, para apertar todos os nossos gatilhos. E basicamente as pessoas narcisistas, elas te tratam exatamente como todo mundo do seu passado, seja nos seus relacionamentos, seja na sua família, seja nas suas amizades, te trataram. E elas fazem assim 10 vezes pior, né? Porque nós nos espelhamos na pessoa narcisista e ela nos espelha. Então, tanto nós disparamos os gatilhos de uma pessoa narcisista, como ela também dispara os nossos. Nós temos ainda essa capacidade de reconhecer, a pessoa narcisista não. Eu estou falando sobre isso porque outro dia eu lembrei disso, isso veio na minha cabeça. Isso foi um sinal vermelho que eu ignorei. A última pessoa narcisista passou pela minha vida, ela começou a me manipular, fazer o gaslighting, o tratamento de silêncio. Eu senti algo dentro de mim assim mais forte, mas eu ignorei. Porque eu não sabia sobre o narcisismo, não sabia do que se tratava, mas algo em mim clicou e eu percebi, poxa, na minha infância eu já passei por isso. Poxa, até a minha adolescência eu ouvi isso. Meus ex todos falaram isso. Engraçado, aquelas amizades, elas me falaram isso. Por quê? Ela começou a me chamar de louca, me culpar por tudo, fazer uma coisa ou falar e dizer que não fez. Começou a dizer também que eram coisas da minha imaginação, que eu estava vendo coisas. Isso clicou dentro de mim e eu ignorei porque eu fiquei perdida, eu não sabia o que era isso, eu não conseguia identificar. Mas uma coisa que eu percebi, eu me dei conta que ela fez comigo tudo que eu mais odiava. E eu mesmo contei para ela minhas fraquezas. Eu falei da minha família abusiva, eu falei dos meus relacionamentos do passado. Mas naquela época eu não me toquei nisso, né? Eu tenho essa claridade hoje.
A partir do momento que Deus começou a me revelar as coisas, já estava longe de tudo. Tudo que eu vivi começou a vir na minha cabeça e eu comecei a encaixar as peças. Então tudo bateu a partir daí. Então volta e meia eu não lembro de tudo, mas sempre que vem uma coisa na minha cabeça, eu sempre anoto que é para eu lembrar de falar sobre isso. Então hoje eu consigo reconhecer a minha parcela de culpa por ter falado abertamente sobre os meus traumas, sobre as minhas fraquezas para essa pessoa. Porque eu quero que você entenda que a gente faz isso sem nem perceber. Porque naquela época eu senti isso, mas não encaixou. Hoje em dia tudo encaixa. Eu vendo de fora. Por que a gente deixa passar tanto sinal vermelho dentro de um relacionamento narcisista? Porque a gente não tem tanta maldade no coração, né? A gente não acha que tem problema nenhum em nos abrirmos para as pessoas. Quando a gente está lidando com a pessoa narcisista, né, a realidade muda. E nós também não temos essa maldade no coração de achar que alguém vai usar as nossas informações contra nós. E nós também ficamos tão em choque em não querer acreditar que existe uma pessoa tão ruim. Nós ficamos sem acreditar que existisse uma pessoa tão malvada capaz de fazer tudo aquilo com a gente. E isso também é um grande choque. Porque pelo nosso coração a gente acredita que a gente não vai atrair uma pessoa tão ruim e fazer tantas coisas ruins como as pessoas narcisistas fazem. Não é porque uma pessoa narcisista é adulta que ela é uma pessoa madura. Porque elas podem chegar aos 70, 80 anos e mesmo assim ser apenas uma criança sádica e maquiavélica. Pessoas narcisistas caçam outras crianças feridas em pessoas adultas, porque elas têm uma mentalidade de uma criança perturbada espiritualmente e elas se comportam igualmente como elas pensam. Porque pessoas narcisistas, pelo trauma que elas sofreram, elas são anestesiadas, né? Elas não sentem nada. Mas você começa a ver a maldade, o efeito desse trauma que elas sofreram nas atitudes dela, na forma que elas nos tratam. E o ponto que eu quero trazer falando sobre isso é que eu quero que você entenda que você não pode ficar chocado quando você vê uma pessoa narcisista adulta fazendo algo inapropriado com uma criança. Não só crianças de outras pessoas, mas também com os próprios filhos. Quando eu falo para você não ficar em choque, que você tem que esperar qualquer coisa ruim de uma pessoa narcisista. Que é óbvio que se você vê uma pessoa narcisista fazendo algo com uma criança, você vai ter que denunciar. Porque pessoas narcisistas não somente buscam crianças feridas em outras pessoas adultas, elas também se relacionam com crianças. Essas pessoas se sentem atraídas por pornografia infantil. Elas têm fetiche de fazer sexo com menores de idade. Porque muitas pessoas narcisistas são pedófilos ou pedófilas. Então, o que é que acontece? Elas vão tentar conseguir a total atenção das crianças, fazer o impossível para agradar essa criança, tentar conquistar a confiança dessa criança. Não importa se o filho é seu ou se é de outra pessoa, porque a intenção dessa pessoa narcisista é manipular essa criança e controlar também, fazendo coisas horríveis com essa criança e manipulando ela para não falar nada, colocando medo nessa criança para essa criança ficar silenciada. Então, se você vê pessoas narcisistas obcecadas com crianças, querendo ficar perto de uma criança específica o tempo todo, fique de olho e denuncie se você vê algo errado. As pessoas narcisistas não somente se limitam a crianças, mas são predadores por natureza. E elas não se importam com gênero, com idade, com raça. O que elas querem é controlar, manipular e ter o suprimento narcísico. É tudo o que importa. Porque elas não sentem nada, nem por você, nem pelas suas crianças e nem pelos filhos de ninguém. Então, se você souber que certas pessoas são narcisistas e que têm crianças por perto e elas estão sempre como urubus atrás dessas crianças, fique de olho. Porque pode ter certeza que pessoas narcisistas não têm a melhor intenção no coração delas por ninguém. Porque pessoas narcisistas não gostam de crianças também. Elas usam as crianças para te manipular, para colocar contra você. Crianças, de fato, atrapalham a pessoa narcisista. Porque elas não querem ter responsabilidade nenhuma. E cuidando de uma criança é um peso. A criança vai impedir que ela saia por aí buscando novos suprimentos, reciclando. O narcisista quer viver uma vida adoidada, né? Ele tendo uma criança ali é um peso, vai atrapalhar tudo. Se tiver que compartilhar filho com uma pessoa narcisista, ela finge, ela diz que gosta das crianças, que ama, mas o amor é só para dar presente, né? Não dá nada mais. Isso quando dá, né? Porque os filhos também é um suprimento narcísico. Quando uma pessoa narcisista sentir que ela está perdendo o controle sobre você, ela vai para onde? Nos seus filhos.
O narcisista usa os filhos para controlar você. E essa é uma das razões maiores pela qual a pessoa narcisista tem filhos. Porque a criança também é um ótimo suprimento narcísico. Não só para a própria imagem dela, né, de passar de uma boa mãe de família, um bom pai de família, mas também porque ela usa a criança para te controlar caso você decida sair do relacionamento e não querer mais ficar no ciclo tóxico abusivo. E usa a criança para te irritar, para te deixar estressada, preocupada. Essa pessoa sabe que você ama os seus filhos. Se você ama os seus filhos, você cuida. Você ficará dentro do relacionamento abusivo para proteger os seus filhos. Mas uma coisa que você tem que entender é que você não controla o futuro. Independente se você fica ou não dentro de um relacionamento abusivo, a pessoa narcisista vai fazer o que ela quer. Manipular, controlar, estando você dentro do relacionamento abusivo ou não. Você não protege os seus filhos do abusador ficando dentro do relacionamento abusivo. Você protege os seus filhos saindo do relacionamento abusivo. Porque você não pode controlar o futuro e o que possa acontecer, e você também não pode controlar o comportamento de uma pessoa narcisista. Porque ela vai fazer o que ela quer de qualquer jeito. Ela vai tentar manipular, controlar, fazer o que ela quiser, estando ali dentro do relacionamento ou não, então saia. E assim você se reconstrói e consegue proteger os seus filhos. E quando eu falo isso, gente, eu não quero assustar vocês. Principalmente você que tem filho com pessoas narcisistas. Mas eu quero que você abra os seus olhos, porque você tem que entender que pessoas narcisistas são capazes de tudo. E você jamais pode confiar cegamente nessas pessoas. Eu vou deixar aqui embaixo algumas passagens da Bíblia, onde eu tirei esses meus pensamentos de hoje. Quem precisar de uma mensagem de encorajamento, sempre chequem a minha descrição do vídeo. E eu deixo um e-mail para que vocês possam conversar comigo se alguém quiser. Então é isso, muito obrigada e vejo vocês depois. Tchau!